Hoje o Balanço Geral vai falar de um caso, olha, que eu vou te contar. Me pegou de um jeito, eu nunca tinha visto um crime tão cruel como esse que foi registrado aqui na capital amazonense na madrugada de quarta-feira. É uma violência tão covarde, é um crime tão sórdido que você vai sentir a angústia aí da sua casa, tenho certeza disso. Vem comigo aqui pro telão da audiência, coloca pra mim aqui a Rafaela, essa jovem aqui de 22 anos, e a pequena Rafaele, filha dela, uma menina de 5 anos. Sabe o que aconteceu? Coloca pra mim a Rafaela e a Vitória, o casal aqui, por favor. Vamos lá. Rafaela, mãe da menina de 5 anos, e Vitória, companheira da Rafaela. As duas se conheceram, se apaixonaram, logo começaram um relacionamento amoroso. Só que no meio do relacionamento tinha a pequena Rafaele, a filha da Rafaela, fruto de um outro relacionamento. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, com o passar da convivência, a Vitória passou a se incomodar com a menina, com a Rafaele, a filha da Rafaela. Começou a reclamar, começou a maltratar essa menina. E a Rafaela, ao invés de fazer o papel dela de mãe, de proteger essa criança, de trazer para ela sair dessa relação, fez totalmente o contrário. Deu força para a Vitória. Na madrugada de quarta-feira, as duas espancaram essa menina de 5 anos, bateram nela de todas as formas. Ela foi socorrida, mas não resistiu. A pequena Rafaele foi assassinada pela própria mãe e pela madrasta. Essa é a informação quente que eu trago para você nessa quinta-feira. Um caso sórdido, de extrema violência, praticado contra uma criança indefesa. E o pior de tudo, a assassina a própria mãe. Aquela pessoa que deveria dar amor, que deveria dar carinho, que deveria ensinar sobre as maldades do mundo. Enfim, não dá nem para acreditar que esse caso realmente aconteceu. Deixa eu chamar a Mirna Pinto, porque a Mirna está na frente da delegacia. Ela tem detalhes desse caso, uma história horrível. Mirna, eu tô até agora sem acreditar que a própria mãe foi capaz de fazer isso com a Rafaele. Uma menina indefesa, que tinha a vida toda pela frente, minha amiga. As duas já estão presas, daqui a pouquinho a Polícia Civil vai falar. Agora, Mirna, quais são as primeiras informações que você tem a respeito desse caso? Muito bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral. Oi, Alisson, muito bom dia para você que está acompanhando o Balanço Geral. Realmente, Alisson, esse caso que a gente traz agora, que você acabou de contextualizar, realmente choca. Então, pela brutalidade, uma criança de apenas 5 anos, a Rafaela Ramires Lima, Alisson, que acabou infelizmente perdendo a vítima, então, por conta dessas agressões que ela sofreu. Então, por parte da mãe e também por parte da madrasta. Você também já adiantou que as duas elas foram presas em flagrante pela Polícia Civil através da delegacia especializada aí em homicídios e sequestros. Daqui a pouquinho, a Alisson vai ter coletiva de imprensa, o delegado vai detalhar, vai trazer todas as informações sobre esse caso. Segundo as informações, Alisson, o que foi dito durante o depoimento, que a pequena, então, Rafaele, ela teria, na verdade, a pequena Rafaele Stacy, né? Ela teria caído no banheiro e aí as duas, então tanto a mãe quanto a madrasta, levaram essa criança à unidade hospitalar, o Hospital Pronto-Socorro Joãozinho, e lá sim, durante o atendimento, é importante dizer, Alisson, isso foi por volta assim de 5h30 da manhã e apenas 6 minutos após essa entrada a pequena morreu. Então a médica ali, ao analisar todo o caso, constatou que ela tinha sofrido maus tratos, ela estava bastante machucada, tinha vários machucados no corpo todo dessa criança. E então após isso, claro, foi avisado a Polícia Civil entrou no caso, começou já de imediato as investigações e o laudo do IML, Alisson, foi fundamental então para que a Polícia Civil realizasse a prisão em flagrante das duas. Ainda de acordo com as informações, a Alisson já havia pequena, ela já havia sofrido maus tratos, o Conselho Tutelar já havia entrado no caso, já estava ciente que ela vinha sofrendo então maus tratos e infelizmente, meu amigo, isso não foi suficiente para evitar então a morte
morte da pequena. Ela deve ser velada hoje, ainda hoje, por volta aí das 13 horas, deve começar então esse velório numa funerária ali no bairro da Cachoeirinha, e todas as informações, quem vai realmente repassar é o delegado daqui a pouquinho em coletiva de imprensa. Então, quando eu voltar, Alisson, já volto lá de dentro com todas as informações para você que está acompanhando o balanço geral desse caso. Infelizmente, realmente, Alisson, falar desse caso choca, entristece, porque a gente está falando de uma criança de apenas 5 anos que foi vítima realmente de tantos maus tratos, né, da mãe, por parte da mãe, também por parte dessa madrasta. Alisson. Mirna, eu como pai não consigo nem imaginar. Meu filho já tá grande, né? 13 anos, já é um adolescente, mas eu tenho uma enteada, tem 3 anos, é indefesa, precisa de amor, de carinho, de cuidado. E é claro que a criança procura sempre a mãe para receber esse carinho maternal. Gente, muito grave toda essa história. Mirna Pinto tá de olho na notícia, tá lá na Delegacia Geral. Daqui a pouquinho a Polícia Civil vai falar pela primeira vez sobre a prisão dessas 2 mulheres e sobre a suspeita delas terem participação direta na morte dessa criança, tá? Há 5 anos, a vida toda pela frente. Tá aqui o casal, ó, responsável por essa barbaridade. Isso que aconteceu foi uma barbaridade. Uma menina de 5 anos com vários hematomas pelo corpo. Aí elas chegaram no hospital e deram uma justificativa ali besta, disseram que a menina caiu no banheiro. Ok, pode acontecer. Um acidente pode acontecer. Só que a médica percebeu que tinham muitos hematomas para uma simples queda no banheiro. Tinham hematomas em locais onde uma queda não justificava esses ferimentos. Não fazia sentido. E se uma profissional da saúde que lida diariamente com esse tipo de caso está falando que teve maus tratos, é porque com certeza teve maus tratos. Os profissionais de saúde já são preparados para saber identificar esse tipo de caso. Aí agora as 2 estão atrás das grades. Inclusive, a equipe da Record está acompanhando de perto esse caso. A gente está empenhado em desvendar essa história e trazer para você todas as informações. Eu já vou direto para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, onde estão a mãe da Rafaele e também a Vitória, que é a companheira, mãe e madrasta dessa menina. Arquipo, existe a informação de que as 2 devem sair da delegacia a qualquer momento para fazer exame de corpo de delito, devem seguir também para a audiência de custódia. Como é que está a movimentação por aí, meu amigo? Muito bom dia para você. Oi, Alisson, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. Pois é, Alisson, a gente já está aqui na frente da DHS, porque a qualquer momento essas 2 mulheres, elas já vão sair daqui para fazer aí o exame de delito. Nesse momento, a Rafaela Coelho Ramírez e a Vitória Coelho Dutra, de 22 e 25 anos, elas estão nesse momento lá dentro. Inclusive a viatura já está aqui posicionada, logo aqui em frente, o André vai mostrar aí para vocês, porque já já elas vão sair para fazer esse exame. A gente vai tentar aí tirar alguma informação dela, porque esse é um caso que chocou bastante aqui a cidade de Manaus. Aqui aconteceu ontem e que fala exatamente da morte dessa criança, né, de apenas 5 anos de idade, que é filha da Rafaela, né, esse caso que aconteceu ali no bairro Tancredo Neves. A vítima, né, ela já vinha sofrendo maus tratos, segundo as informações que a gente tem aí da polícia. Na ocasião, essas 2 mulheres, elas agrediram brutalmente a criança e também ainda a esganaram. O exame pericial mostrou, Alisson, que a vítima sofreu lesões no fígado e rins, hemorragia, trauma abdominal e asfixia mecânica. Então, nossa equipe já está aqui posicionada. A gente vai aguardar a previsão de que elas saiam daqui a partir de 11 horas da manhã e a gente vai ficar por aqui acompanhando. Então, qualquer momento eu posso te chamar e a gente traz aqui essas informações, porque é o que todo mundo quer saber, qual foi a motivação para um crime tão brutal como esse contra esta criança. Eu voltei com você. Olha, atenção, atenção, 10 horas e 47 minutos, tô com a Arquipo, tô contigo. Calada, na hora de espancar a criança, você não ficava assim, não baixava a cabeça. Como é que vocês têm coragem de fazer isso com uma criança de 5 anos de idade? Você espancava dessa forma, maltratava? Não, nunca maltratei a criança. E por que você está sendo presa? O que foi que aconteceu? Por que de tudo isso, a motivação dessa criança morrer nas mãos de vocês? Não, morreu não. O que foi que aconteceu, então? Foi vocês que mataram mesmo? Como é que você deixa uma outra pessoa matar sua própria filha? Você é
culpada, você... Não. Você não é culpada? Você não é culpada? Quem é culpada da morte dessa criança? Então quem é culpado? Quem é culpado da morte dessa criança? Por que você se considera detida? Rafaela, fala aqui porque o motivo. Olha só, Alisson, a gente acompanhou aqui, né, a Rafaela Coelho Ramírez e a Vitória Coelho Dutra, de 22 e 25 anos. Elas que estão saindo agora da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e vão fazer o exame de corpo de delito. Estão saindo agora aqui nessa viatura da Polícia Civil. Elas que foram presas ontem são suspeitas de espancar e matar uma criança de 5 anos de idade no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. A vítima, ela era filha de Rafaela, essa com quem a gente acabou de conversar, que estava na frente. E ela já vinha sofrendo maus tratos por parte da mãe e da madrasta. Olha, de acordo com a polícia, o crime ele ocorreu durante a madrugada de ontem. Na ocasião, as mulheres agrediram brutalmente a criança e também ainda a esganaram. Nesse momento, a viatura da Polícia Civil está saindo aqui do local. O exame pericial mostrou que essa vítima sofreu diversas lesões aí no fígado e rins. A gente também está acompanhando, porque daqui a pouquinho, Alisson Mota, vai acontecer uma coletiva de imprensa com as equipes da Polícia Civil. A nossa equipe da Record Manaus já está lá na Delegacia Geral de Polícia Civil, que eles vão explicar o que elas disseram no depoimento, o porquê deste crime tão cruel com uma criança de apenas 5 anos de idade. Então, ainda nessa edição do Balanço Geral Manaus, a gente vai trazer mais informações relacionadas a esse caso brutal da morte dessa criança de apenas 5 anos de idade. Eu volto com você. Arquipo, fica aqui comigo para a gente debater esse assunto. É um caso que está repercutindo muito aqui em Manaus. Está todo o Amazonas querendo saber o que aconteceu com a pequena Rafaele. Uma menina de 5 anos que é levada para um hospital em estado grave. A mãe e a madrasta dizem que ela caiu no banheiro, só que a médica acha que não. A médica encontra vários hematomas pelo corpo dessa menininha de 5 anos e identifica que esses hematomas não foram causados por uma queda. Arquipo, eu vi que você conversou com a Rafaela. A gente está numa dúvida aqui, vamos esclarecer para deixar claro, né, para todo balanceiro que está me acompanhando agora. A Rafaela, né, seria então a mãe da Rafaele. A Vitória seria a madrasta, não é isso? Eu tenho a impressão, Arquipo, que a Rafaela é a que não falou, é a que ficou calada. E a Vitória é a que acabou conversando ali com você no momento da entrevista. Consegue confirmar pra gente essa informação? E outra pergunta que eu queria fazer pra você, meu amigo. O que você sentiu no momento ali da entrevista? Você sentiu algum arrependimento? Sentiu que ela falava a verdade? Não deu pra fazer essa análise? Tô com você mais uma vez. Olha só, Alisson Mota, elas acabaram de sair aqui da DHS, né? Onde eu conversei aí um pouco com a Vitória, que ela falou aí exatamente que não é culpada, mas ela não deu detalhes de mais informações. Em depoimento à polícia, essas informações prévias que a gente conseguiu, ela informa que essa criança sofreu um acidente, que ela escorregou, caiu ali no banheiro. Mas, segundo as informações médicas, não é nada disso que aconteceu, até porque essa criança estava com lesões internas também, o que gerou essa suspeita de que essa criança já vinha sendo maltratada há bastante tempo. Agora, em relação a Rafaela, a mãe dessa criança, pelo menos o que a gente tentou aqui colher de informações, ela estava bastante fria, né? Não parecia nem um pouco abalada por uma mãe que perde, né, uma criança de 5 anos. Ela não deu muitas informações também pra gente, a gente tentou colher ali, mas elas só passaram direto, falavam apenas que eram inocentes. A gente vai aguardar agora, né, o pronunciamento da Polícia Civil falando a respeito desse caso, qual seria exatamente essa motivação, a linha de investigação deles e principalmente o que disseram esses médicos para a causa dessa morte, que eles afirmam que essa criança já estava sendo agredida há bastante tempo, viu, Alisson? Atenção máxima agora na tela do balanço. Eu vou seguir falando do caso Rafaela e Vitória. O casal suspeito de matar uma menina de 5 anos, que seria a filha da Rafaela. A Vitória é a madrasta dessa menina. As duas chegaram com a criança em um hospital e disseram que ela tinha caído no banheiro, só que a médica não concordou e desconfiou do que realmente poderia ter acontecido.
Resultado, as duas estão presas. Eu vou conversar agora com a Mirna Pinto, ela está na Delegacia Geral ouvindo o delegado Ricardo Cunha sobre o assunto. O delegado falando, vamos ouvir. A DHS já foi acionado. Inicialmente aí tratava-se de uma queda, um acidente dentro de uma residência. Entretanto, os policiais, com a sua experiência, com a sua expertise, que já estamos muito acostumados, né, em situações em que há violência, né, em uma morte, e de pronto já identificaram indícios ali contundentes de que as versões apresentadas pela mãe e pela madrasta não se sustentavam. Esse crime ele choca a gente, ele revolta, né, a população, revolta quem ouve falar desse crime, porque trata-se de uma vítima inocente, uma vítima de apenas 5 anos de idade, que não tinha como se defender, não sabe pedir socorro, e o que é mais chocante, e o que é muito mais grave, é que ele foi praticado pelas pessoas que têm o dever de cuidado e proteção, que é a sua mãe e a companheira da sua mãe, que ela estava se relacionando. Então, estamos tristes e felizes ao mesmo tempo. Tristes pelo fato, né? Não conseguiremos, infelizmente, trazer a vida dessa criança de volta, mas estamos felizes também por levar um pouco de justiça para que essas pessoas sejam responsabilizados pelos seus atos gravíssimos. Eu vou passar a palavra para o doutor Fernando, que vai detalhar mais acerca dos depoimentos dessas mulheres, as investigações, em que pé que estão. Como o doutor Guilherme falou, há um histórico grande de agressões por parte dessas mães. Essas mães já estavam sendo monitoradas pelo Conselho Tutelar, já tinham procedimentos na DEPCA de maus tratos para essa criança, inclusive estavam recentemente nessa residência porque os vizinhos do local anterior onde elas moravam estavam fazendo diversas denúncias de espancamentos, de abusos, de palavrões, de ofensas, enfim, tudo praticado contra uma criança de 5 anos. Eu passo a palavra para o doutor Fernando aí. Vocês acompanharam, Alisson, aí a fala do delegado titular da DHS, delegado Ricardo Cunha, sobre a prisão então da Rafaela Coelho Ramírez, de 22 anos, e da Vitória Coelho Dutra, de 25 anos. Seguimos acompanhando. Na Zona Leste, no bairro do Tancredo Neves, as nossas equipes foram acionadas para uma remoção de cadáver dessa menor no Hospital João Lúcio, infantil ali, o Hospital Joãozinho, e ao foi narrado pelos médicos que atenderam essa criança, ela já chegou em óbito, que essa criança, inicialmente, as responsáveis, que são 2 mulheres de 25 e 22 anos, que eram companheiras, uma delas sendo mãe da criança, elas narraram que a criança teria sofrido ali uma queda no banheiro por conta do piso escorregadio, na cabeça, e por conta disso, os médicos identificaram diversos. Olha, a gente teve um probleminha de comunicação. A Mirna Pinto estava ouvindo o delegado, um caso seríssimo, crime extremamente covarde. Você ouviu o que o Ricardo Cunha falou? Inúmeras denúncias foram feitas a respeito de xingamentos, de agressões contra essa menina de apenas 5 anos. Isso é muito grave, gente. Isso que aconteceu com a Rafaele é extremamente grave. Onde que a gente vai imaginar que a própria mãe vai se juntar com uma outra mulher, a madrasta da criança, e planejar a morte da própria filha? Isso é extremamente cruel. Deixa eu ver se a gente já consegue retomar já está aqui o delegado. Vamos ouvir. Foram aí conduzidas para a delegacia para prestar esclarecimentos, ocasião em que a equipe plantonista, né, conduzida pelo delegado plantonista, deu voz de flagrante para as duas, diante ali de vários elementos que nós temos ali no curso da investigação e as oitivas que foram realizadas, que consubstanciam que essa criança foi ali vítima de diversa violência contra
a sua vida, né, que culminou na sua morte. É importante destacar que essa investigação ainda está em andamento, foi apenas uma prisão em flagrante, elas serão encaminhadas à audiência de custódia na data de hoje, vão ficar à disposição aí da Justiça. As investigações continuam, nós precisamos ali aguardar o laudo definitivo que vai apontar de forma definitiva ali o que foi a causa específica da morte dessa criança, né? Nós já sabemos que ela sofreu diversos hematomas por todo o seu corpo, hemorragias internas na região do fígado, que são também características de agressões físicas, né? Teve lesão na cabeça e também sinais ali de enforcamento. Então as investigações continuam para que a gente consiga elucidar de forma completa esse caso e remeter esse procedimento para a Justiça para que todas as providências sejam tomadas, essas suspeitas sejam aí levadas a julgamento e respondam pelo crime praticado. Portanto, vocês acompanharam aí a fala do delegado Fernando Damasceno. Vou pedir agora, delegado, a gente vai liberar aqui o delegado Ricardo Cunha, Alisson, mas vocês acompanharam, então, aí as informações do Fernando Damasceno, ele que é adjunto da DHS, em relação à morte, então, da pequena Rafaele Ramírez, que tinha apenas 5 anos de idade. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente vem aqui pegando mais informações com o delegado adjunto Fernando Damasceno, Alisson, mas enfim, ainda há pouco vocês acompanharam a saída, então, das duas, tanto aí da Rafaela Coelho Ramírez, de 22 anos, e também da companheira dela, Vitória Coelho Dutra, de 25 anos. Elas saíram, deixaram ainda há pouco a DHS, vão muito provavelmente agora para a audiência de custódia, né? E aí será decidido se mantém a prisão preventiva delas. Elas foram presas ainda, aí logo após o crime, em flagrante. Fernando Damasceno, aí adjunto da DHS, esclareceu, Alisson, que as mães, na verdade a mãe e a madrasta já estavam sendo investigadas, alguns vizinhos já tinham realizado a denúncia que a pequena, então, Rafaele, aí de 5 anos, já vinha sofrendo maus tratos, já tinha toda uma investigação por parte do Conselho Tutelar. E, Alisson, esse crime realmente choca por conta da crueldade, por conta da brutalidade que foi utilizado nessa criança, tá? Vou ler aqui o laudo da perícia do Instituto Médico Legal, que inclusive foi o que sustentou para que acontecesse a prisão em flagrante das duas. Olha, a morte foi choque hemorrágico, lesão no fígado e nos rins, trauma abdominal, sinais de asfixia mecânica e maus tratos. Além disso, Alisson, a pequena de 5 anos, apresentava então marcas de violência por todo o corpo e indícios, né, e sinais de esganadora, que muito provavelmente então foi a causa da morte. Elas duas, né, foram presas. Segundo o depoimento, Alisson, elas levaram, né, a criança para o Joãozinho, para o hospital Joãozinho, e lá elas falaram que a criança tinha caído dentro do banheiro. Após isso, ali, quando a médica atendeu, já desconfiou que tinha alguma coisa de errada, justamente por conta dos hematomas que essa pequena tinha pelo corpo, avisou a polícia. As equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestros logo entraram no caso, né, porque viram realmente sinais de maus tratos, sinais de esganadura na pequena. E aí, claro, né, foi quando, após isso, após a breve investigação, aconteceu então a prisão em flagrante das duas. Alisson, daqui a pouquinho a gente volta conversando então com o delegado para passar então maiores detalhes e maiores informações sobre esse caso realmente muito brutal. Alisson. Mirna, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Tem uma coisa que não ficou muito clara ainda para mim. Você trouxe uma informação muito importante. Os vizinhos já denunciavam as agressões. Eles ouviam os xingamentos contra a menina de 5 anos, presenciaram essas agressões contra uma criança. Agora, a motivação, Mirna, a Polícia Civil fala em motivação. Qual que era o problema? A Vitória não queria a convivência com a filha da Rafaela? Tinha algum problema aí envolvendo talvez o pai da menina de 5 anos? A Vitória tinha ciúme? Qual que é a motivação para tanta crueldade, minha amiga?
Olha, Alisson, não foi dito, não foi citado em relação ao pai da pequena Rafaele, tá? A gente sabe o quê? Que elas estavam morando, então, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, mas antes elas moravam em um outro bairro e foram esses vizinhos aí que ouviam alguns xingamentos e que fizeram, então, aí a denúncia para o Conselho Tutelar e a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente já estava investigando tanto a mãe quanto essa madrasta justamente aí por esses maus tratos. A gente vai conversar agora com o delegado adjunto da DHS, Fernando Damasceno. Muito bom dia, delegado. A gente tem aqui um crime cruel, um crime realmente que choca por se tratar de uma criança de apenas 5 anos de idade e quem tinha a responsabilidade e o dever de cuidar, então, dessa pequena é a principal suspeita, tanto a mãe quanto a madrasta. Tem uma motivação para esse crime, delegado? A madrasta tinha ciúme da mãe com o pai dessa criança, a madrasta não gostava dessa criança. Qual é a motivação para tanta crueldade? Bom dia. Isso ainda está sendo apurado, né? O que nós conseguimos angariar de elementos até o momento é que essa criança ela vivia sob constantes maus tratos, né? Ali por uma suposta correção, excessos na correção dessa criança. A mãe e a madrasta já haviam sido investigadas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Há um registro anterior desse ano pelo crime de maus tratos, né? Então, nós temos isso aí como elemento de que essa criança, além dos depoimentos ali dos vizinhos dessa família, relataram que já presenciaram a criança diversas vezes com hematomas pelo corpo, presenciaram uma das vezes, inclusive, a madrasta maquiando a mãe para esconder ali uma das lesões. Então, as investigações continuam para a gente estabelecer aí uma motivação definitiva desse crime. Vamos aguardar o resultado do laudo definitivo para entender o que foi exatamente diante de várias lesões, qual foi a causa determinante da morte dessa criança. Esse procedimento será finalizado e remetido. Delegado, para quem está acompanhando agora o balanço geral, início do caso. Então, tanto a madrasta quanto a mãe, elas levam essa criança no pronto-socorro Joãozinho e elas falam que a criança teria levado uma queda, teria sofrido uma queda no banheiro. E aí lá, claro, a médica, né? A criança, inclusive, já chegou morta, né, delegado? Você falou ainda há pouco, mas a médica, ela desconfia de algo errado justamente por conta de tantos hematomas no corpo dessa criança. E é aí, então, que vocês são avisados, a Polícia Civil entra no caso e começa todas essas investigações e vocês logo descartam, então, essa possibilidade de queda. Exatamente. Essa criança foi levada pelos próprios ali, pelas duas, ao hospital, levada por um carro de aplicativo. Então, o que causa muita estranheza, porque elas não chamaram sequer ali o serviço de atendimento médico, né, no caso o SAMU. Então, elas, por conta própria, levaram essa criança, já chegou em óbito, então não teve nem condições de ele tentar ser reanimada, tentar que tivesse a sua vida salva. E os médicos ali, diante das diversas lesões ali, características de agressões, né? A criança tinha lesões na região cervical, a criança tinha lesões pelo corpo, lesões inclusive antigas, né? Que indicam ali que essa criança sofria algum tipo de violência. Diante disso, o hospital acionou as nossas equipes, né? E o IML para fazer a remoção. Nós nos dirigimos até lá, posteriormente fomos aos endereços apontados ali em que isso teria ocorrido, fizemos diversos registros fotográficos, conversamos com vizinhos, né? Conseguimos ali algumas testemunhas de que essas pessoas viviam num ambiente ali de agressões, essa criança vivia num ambiente de agressões, essa criança ela tinha sinais ali, inclusive, de subnutrição, estava bastante debilitada, abaixo do seu peso. Então, todo esse vasto conjunto aí de elementos que nós colhemos no decorrer do dia de ontem foi determinante para que a gente concluísse que essa criança foi vítima de diversas violências, inclusive sendo determinante aí que tirou a sua vida. Delegado, em depoimento, o que a mãe, o que a madrasta, elas falaram, elas alegaram, elas estavam abaladas, o que elas demonstraram ali em relação ao sentimento, porque não deve existir nenhum? Elas não demonstraram extremo abalo, que é uma coisa que é comum, principalmente quando envolve uma criança de apenas 5 anos, sendo filha de uma delas. Sustentaram que, negando que tenham causado ali a morte dessa criança, sustentaram que ela teria a tese ali de que ela teria caído do banheiro, né, caído no banheiro, batido com a cabeça, mas esses
essa narrativa de ambas, que se parecem muito ali, parece uma história combinada, elas confrontam diretamente com os elementos que nós escolhemos no curso do dia de ontem. Em relação ao pai da pequena Rafaele, foi possível apurar se ela tinha algum convívio, se ele era presente ou não? O pai dela reside no interior do estado do Amazonas, então ela não tinha um convívio direto com o pai, ele não tinha ali frequência, então muito provavelmente o que nos leva a pensar que ele de repente não sabia, pelo menos não tinha pleno conhecimento dos maus tratos que essa criança vinha vivendo ali. É importante destacar que essas mulheres, elas moravam em um outro local. No dia anterior ao crime, na noite do dia 26, elas se mudaram, fizeram ali uma espécie de mudança de um local para o outro. Os vizinhos testemunharam que essa mudança possivelmente estaria motivada pelo fato do Conselho Tutelar que está monitorando essa residência, já tinha feito algumas visitas, né? Isso tudo será apurado no curso da investigação, para que a gente consiga aí ter mais elementos para imputar essas duas agressoras aí. Então, delegado, só para esclarecer, o crime aconteceu no Tancredo Neves, na Zona Leste, mas elas não moravam lá. Poucos dias antes, elas moravam em outro bairro. Moravam num bairro bem próximo ali, também na Zona Leste, né? Fizeram uma mudança ali na noite em que o crime aconteceu. Isso aconteceu na madrugada e na manhã seguinte a criança já foi levada ao hospital. Só para a gente encerrar, delegado, rapidamente, elas deixaram a delegacia, a DHS ainda há pouco, elas devem ir para audiência de custódia, então deve ficar prisão temporária. Na verdade, o juiz vai deliberar, né, sobre se elas vão responder em liberdade ou se essa prisão será convertida em preventiva e elas vão permanecer presas, né? Só um momentinho, delegado. Alisson, eu estou aqui com o delegado ao meu lado ainda. Se você tiver alguma pergunta, por favor, você pode fazer. Mirna, só para a gente esclarecer, porque o delegado trouxe uma informação importante, o casal se mudou, ou seja, as duas já estavam sendo monitoradas pelo Conselho Tutelar, porque os vizinhos estavam denunciando as agressões constantes, e elas, com medo, se mudaram no dia do crime. No dia que elas chegaram na casa nova, elas mataram essa menina, é isso? Exatamente, Alisson. Tive que liberar aqui o delegado Fernando Damasceno, Alisson, porque ele precisa atender os outros colegas da imprensa. Mas sim, foi exatamente isso. Elas moravam, as duas, mãe e madrasta, moravam em um bairro próximo do Tancredo Neves, que foi onde aconteceu o crime. Então, ainda de acordo com o delegado, elas muito possivelmente se mudaram, né, para o Tancredo Neves justamente para despistar o Conselho Tutelar. Como a gente trouxe ainda há pouco, elas já estavam sendo investigadas pela DEPCA, né, que é responsável, que é especializada em proteção à criança e ao adolescente. Por quê? Porque no bairro anterior onde elas moravam, os vizinhos já haviam desconfiado aí que mãe e que madrasta já estavam maltratando essa criança, como o delegado também ressaltou, ela estava muito magrinha, então ela já vinha sofrendo. Inclusive, a médica ali, quando atendeu essa criança, né, quando foi tentar salvar a vida dessa criança, apesar dela já ter chegado morta, a própria médica percebeu que ela já tinha sinais aí pelo corpo de agressões antigas. Então, como o delegado também destacou, essa criança ela já vinha sendo maltratada há muito tempo, infelizmente já tinha esse processo aí, essa investigação por parte do Conselho Tutelar. Então, muito provavelmente, elas fizeram a mudança, né, para tentar, então, fugir dessa investigação do Conselho Tutelar. E assim que chegaram nesse novo endereço, sim, Alisson, acabaram, digamos, assassinando, infelizmente, essa criança. E maltrataram tanto que levou aí na morte dessa criança de 5 anos, da pequena Rafaele. Alisson.